Bom, no vídeo anterior eu criei uma planilha para cálculo da força axial de flambagem elástica. Aí aqui a gente vai caminhar para criar uma planilha para dimensionamento desses perfis aqui, a compressão. E nesse vídeo eu vou partir dessa planilha aqui de flambagem, desse ponto aqui onde nós paramos para determinar a força axial de flambagem elástica, tá? E vou complementar essa planilha acrescentando o fator de redução ligado à flambagem local desses perfis. Tá? Então, eu vou criar uma cópia aqui dessa planilha, tá? Vindo aqui nessa opção duplicar. Vai ser criada uma cópia. E vou alterar aqui o título para flambagem, loc, indicando que é a flambagem local. Tá? Aqui eu vou alterar esse título. Então, deixei aqui como dimensionamento da compressão, mas nós ainda não vamos fazer aqui o dimensionamento, o processo todo de dimensionamento. Vamos apenas até a parte da flambagem local. Tá? Aí, num vídeo futuro, eu faço o dimensionamento partindo de onde nós pararmos aqui. Tá? Então, eu vou variar esses mesmos perfis aqui. Eu vou só fazer uma pequena alteração aqui nesses subtítulos. Eu não preciso mais dessa observação aqui do tipo de simetria, né? Eu vou informar aqui que o perfil I ele é laminado, ou seja, não é um perfil soldado. O perfil U, tá? Vou dizer aqui que ele é laminado também. Essa cantoneira dupla de abas iguais, eu vou acrescentar a informação de que a ligação com a ligação por chapa de travejamento. Tá? Essas vão ser informações que são relevantes para esse procedimento. Bom, então começando aqui com o perfil I laminado, eu vou precisar aqui dessas informações adicionais que não foram utilizadas no cálculo da força axial de flambagem. Tá? Então lá na tabela de perfis W, né, que vai o perfil I, eu vou precisar aqui, além das informações que eu já tenho, vou precisar do BF, que é a largura da mesa, TW, que é a espessura da alma da seção, TF, que é a espessura da mesa, e H, que é a altura interna do perfil. Tá? Então, de forma semelhante como eu fiz para pegar essas outras informações aqui, tá? Vou pegar essas informações que vão ser necessárias para essa nova verificação. Bom, então, com essas informações obtidas, eu vou para a próxima etapa, que é a análise aqui da flambagem local. Tá? Então, o objetivo aqui da flambagem local, tá, vai ser determinar esse fator de redução Q, tá? E eu vou analisar os elementos que compõem que compõem o perfil I e estão sujeitos à flambagem local. Então, tenho a alma, tá? É um elemento do tipo AA, tá? Vai estar no grupo 2 lá, dos elementos sujeitos à flambagem local. E vou verificar a mesa, que é um elemento do grupo 4, tá? Como é um perfil laminado, ele vai ser o grupo 4, tá? Se fosse soldado, seria o grupo 5. Daí, né, a importância de eu definir que tipo de perfil estou analisando aqui, por isso que eu coloquei laminado. Bom, então esses aqui são os parâmetros que eu vou precisar, tá? Aí no final eu vou definir os coeficientes parciais QA e QS, e multiplicando um pelo outro vou ter o fator de redução Q. Tá? Então vamos ver como se determina tudo isso aqui. Bom, então vou começar aqui pela alma do perfil. Tá? Começo aqui por esses parâmetros B e T. B e T vai ser, B é uma largura e T é uma espessura do elemento do perfil que está sendo analisado, nesse caso a alma. Tá? Tudo isso aqui vai estar nesse anexo F da NBR 8800, tá?
flambagem de barras, roupagem local de barras axialmente comprimidas. Nessa tabela F.1, tá, tem vários elementos das seções que vão ser considerados na hora de verificar a flambagem local. Tá? Então, a alma de um perfil I tá aqui nesse grupo 2, é o elemento do tipo AA, que significa que é um elemento que se conecta nas duas extremidades. Então, a alma aqui olhando na seção, né, ela está conectada na extremidade inferior e na extremidade superior. Para o perfil I laminado, que é esse que nós estamos utilizando, seria essa figura aqui, o comprimento B, né, a largura B, seria esse comprimento aqui entre as mesas, só que sem pegar esse trecho aqui onde eu tenho esse canto, tá? Para descontar isso, eu precisaria do raio dessa curvatura aqui, né? Mas como eu não tenho essa informação, né, para pegar o valor exato de B, eu vou pegar o valor de B para o perfil laminado como se fosse um perfil soldado, tipo esse aqui, tá? A distância interna entre as mesas, tá? Já que nós não temos na tabela essa informação suficiente para pegar o valor de B exato de acordo com a norma, tá? Então, o valor de B vai ser essa altura interna do perfil, que vai equivaler à dimensão H do perfil aqui na planilha, tá? Então, B vai ser igual a H, igual o H da seção. E esse T vai ser a espessura da alma, como está sendo mostrado aqui, tá? Então, no nosso caso, vai corresponder à dimensão TW, igual a TW, e B sobre T é B dividido por T, né? Então, isso aqui dividido por isso. Aí, agora B sobre T limite, o limite da relação B e T. Tá? Esse limite vai estar aqui nessa tabela, tá? Nessa última coluna, BT limite, tá? Que para a alma de perfil laminado vai ser dado por essa equação aqui. 1,49 vezes raiz do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento. Então, vou precisar aqui de informações do material. Nessa planilha eu não tenho a tensão de escoamento, tá? Então, vou criar essa nova informação aqui. Tensão de escoamento FY. Eu vou indicar aqui em megapascal esse valor, tá? São dados de entrada, então vou deixar aí nessa cor. Vamos considerar aqui um aço com tensão de escoamento de 250 megapascal, tá? Então, de posse dessas informações, eu vou escrever aqui, definir aqui o valor de BT limite. Então, aqui vai ser igual a 49 da raiz. Sabe que o módulo de elasticidade está em gigapascal, não em megapascal, então eu vou multiplicar por 1000 para megapascal. Isso aqui eu divido por FY. Então, tenho aqui a relação B sobre T limite. Aí, já dá para observar que B sobre T da seção é 1, B sobre T limite é outro. Dependendo se B sobre T ultrapassar B sobre T limite, né, aí a alma vai estar sujeita à flambagem local. Se não ultrapassar, não vai estar sujeito, tá? E a esse tipo de análise, né, vai estar condicionado aqui o valor desses coeficientes que nós estamos querendo encontrar. Tá? Então, esse parâmetro CA, ele vai estar sendo indicado aqui. Aqui está dizendo que CA é um coeficiente igual a 0,38 para mesas almas de seções tubulares retangulares, então não é o nosso caso, né? E 0,34 para todos os outros perfis. Então, para a gente aqui, CA vai ser igual a 0,34
E esse sigma aqui, de acordo com a norma, sigma é a tensão que pode atuar no elemento analisado, tomado igual a x vezes Fy. Esse x é um parâmetro que nós vamos utilizar, nós vamos calcular em um outro vídeo, né, que vai ser necessário para dimensionar a compressão. Tá? Nós não vamos precisar determinar ele agora, porque a norma ela permite o seguinte: opcionalmente, está escrito aqui, opcionalmente, de forma conservadora, a gente pode considerar o sigma, essa tensão, igual justamente à tensão de escoamento. Tá? Então, a gente estaria errando a favor da segurança. Então, visando facilitar, né, eu vou considerar essa segunda hipótese aqui, né, igualando a própria tensão de escoamento, sem levar em consideração esse coeficiente x. Então, isso aqui vai ser igual à própria tensão de escoamento. E aqui esse B efetivo vai ser a largura efetiva dessa seção, desse elemento, né, da alma. Então, nós temos aqui a largura, de fato, né, esse B, de fato, da alma, né, e tem um B efetivo, tá? Que vai ser um valor reduzido desse B, considerando, né, a hipótese da flambagem local. Na verdade, nesse nosso caso aqui, não seria necessário reduzir, considerar esse BF, esse valor efetivo. Tá? Por quê? Porque a relação B sobre T para a alma não supera o B sobre T limite. Tá? Então, já vou adiantando isso. Como consequência, isso vai dar lá na frente que esse QA vai ser igual a 1. Tá? Mas nem para todo o perfil isso vai ser verdade. Né? Então, vou prosseguir a análise da flambagem local como se ela fosse ocorrer. Tá? Mas já adiantando aqui que ela só vai ocorrer quando B sobre T superar B sobre T limite. Tá? Então, vamos analisar esse BF, aqui, esse B efetivo. Tá? Só lembrando que eu estou analisando aqui esse perfil 150 por 13, tá? W 150 por 13. Tá? Depois eu posso alterar para a gente verificar outras hipóteses da relação B sobre T. Tá? Então, prosseguindo aqui, esse BF, a largura efetiva da seção vai ser qual? A largura efetiva dada por essa equação aqui. Tá? Então, tudo isso aqui, tá? E não pode ser maior do que B, tem que ser menor ou igual a B. Tá? Então, vou copiar essa equação aqui para dentro da planilha, para ficar mais fácil de digitar ela aqui. Então, a gente chegou nesse valor, né? Porém, deu maior do que o próprio B, e aqui na equação diz que não pode ser maior do que B, tem que ser menor ou igual a B. Né? Então, seria aqui eu vou condicionar isso, tá? Eu vou dizer que vai ser o mínimo valor entre isso que eu calculei e B. Tá? Assim nunca vai dar maior do que B. Então, eu vou usar a função mínimo, abre parênteses, entre tudo isso aqui, né? Entre esse valor, ponto e vírgula, e o outro valor, né, que vai ser B. Então, o mínimo entre esses dois valores é aqui corrigir o erro, né, de modo que não vai ultrapassar o valor de B. Então, AF. AF é a área efetiva. Vai ser a área total, né, essa área AG lá da tabela, menos descontado dessa área total, tá? É o valor equivalente a essa redução do B efetivo. De fato, não houve redução aqui, tá? Porque o B sobre T não supera B sobre T limite, tá? Mas quando for o contrário, né, esse BF vai ser menor, esse B efetivo vai ser menor do que B, né? De modo que a área da seção transversal vai ser menor do que essa área AG. Tá? Como é que a gente considera essa área AG? Essa área
efetiva está sendo definida aqui. AF é igual a AG, a área bruta, né, da seção, menos o somatório, tá, de todos os... Aí eu vou fazer isso para todos os elementos do tipo AAT que tiver na seção. Nesse caso é só um, que é só uma alma que tem um perfil. Tá? Eu vou fazer esse somatório aqui. O B menos o BF vezes T. Tá? Então, vamos calcular isso aqui. Tá? Então, AF, a área efetiva, é igual a AG, isso aqui, menos. Eu não vou precisar fazer nenhum somatório, porque só tem uma alma, né? Perfil. Menos, então, E menos E efetivo. Isso aqui vezes essa espessura. Aí atenção, a área bruta que eu peguei aqui está em centímetros quadrados. E a área que eu vou descontar, que é B menos B efetivo vezes T, está tudo em milímetros, ou seja, eu iria descontar milímetros quadrados de centímetros quadrados. Então, na frente dessa subtração, desse sinal de menos aqui, eu vou colocar esse fator de conversão de unidade, 0,01, para multiplicar por... E aí eu vou estar passando essa área em milímetros quadrados para centímetros quadrados, sendo assim, encontrar a área em centímetros quadrados. Bom, aqui não houve redução, né? A área efetiva deu a mesma área bruta, porque o perfil, a relação B sobre T da alma não supera o B sobre T limite. Posso pagar aqui. Aí, para esse elemento do grupo 2, né, o QA, o fator QA, ele é definido como uma relação entre a área efetiva e a área bruta. Então, QA é igual a essa área efetiva dividido pela área da seção bruta. Tá? Então, deu o valor 1 porque o B sobre T não superou o B sobre T limite. Tá? Vamos ver aqui um exemplo quando eu tenho o B sobre T da alma superando o B sobre T limite. Tá? Eu estava usando aqui o perfil 150 por 13, vamos ver aqui. Vou pegar esse perfil aqui, 250 por 17,9, vamos ver. Aqui, olha, B sobre T é 50,08, B sobre T limite deu 42,14. Então, B sobre T superou B sobre T limite. Tá? Então, observe que QA deu menor do que 1. Tá? Então, esse QA, né, ele tá menor do que 1, está relacionado a essa área efetiva aqui, tá? Essa área efetiva, 21,6, menor do que a área da seção bruta, que é 23,1. Tá? Eu vou prosseguir aqui com esse perfil, 250 por 17,9, tá? Para calcular agora o fator QS. QS é um fator relacionado à mesa, tá? QS é um elemento não do tipo AA, mas vai ser um elemento AE, na realidade, pertencente ao grupo 4. De onde vem isso? Vem daqui. Na tabela F.1, a mesa de um perfil I, tá, vai se encaixar aqui no grupo 4. Tá? Mesas de seções IH e U laminadas. Tá? E eu vou prosseguir aqui, né, conforme a norma recomenda. O B agora, a largura, vai ser, olha, metade da largura da mesa. A largura da mesa aqui é representada por esse BF. Tá? Então, a minha largura aqui para essa verificação é metade de BF. Então, é BF dividido por 2. T aqui, T é a espessura da mesa. A espessura da mesa é
TF, tá? Então, T é igual, se for o correspondente a TF. E B sobre T fica. O B sobre T limite, tá? Como é um outro grupo aqui, tá? Muda a forma de cálculo. Forma de cálculo para o grupo 4, elemento do tipo AL, do grupo 4, B sobre T limite, é dado por essa equação. 0,56 vezes a raiz do módulo pela tensão de escoamento. Eu verifico aqui que B sobre T não superou B sobre T limite, mas, de qualquer forma, eu vou calcular o QS como se superasse. Tá? O cálculo de QS vai estar aqui um pouco antes, tá? Aqui, ó, aqui em F.2, elementos comprimidos AL, nós estamos no grupo 4, tá? Então, tem essa instrução aqui para o cálculo de QS para elementos do grupo 4. Então, como é que a gente calcula o QS? Esse QS, tá, ele vai ter duas formas de calcular. Uma primeira, essa primeira fórmula aqui, ela é válida para quando o B sobre T se situa entre 0,56 vezes a raiz de E sobre Fy e 1,03 vezes a raiz de E sobre Fy. Quando B sobre T está fora desse limite, ou seja, é acima de 1,3 raiz de E sobre Fy, aí tem essa outra equação aqui. Tá? Então, eu vou primeiro escrever essa primeira equação aqui, tá? Como se ele tivesse dentro, o B sobre T estivesse dentro desse intervalo. Tá? Então, vai ser igual a... Bom, então tem esse valor para essa primeira condição. Tá? Aí, eu vou inserir, né, aqui a condicionante para isso. Tá? Então, isso aqui vai ser válido se B sobre T for maior do que isso aqui e for menor ou igual a isso aqui. Tá? Então, tenho duas condições para que essa equação seja válida. Tá? Então, para testar essas duas hipóteses, vou usar aqui essa função lógica E. Tá? E aí eu vou fazer essas duas afirmações. B sobre T é maior do que 0,56 vezes raiz do módulo pela tensão de escoamento. Então, essa é uma hipótese. E a outra, né? E, por isso que eu uso esse E lógico aqui, né? A outra condição é que B sobre T tem que ser menor ou igual a 1,03 vezes essa raiz. Bom, aqui retornou esse valor aqui de falso, né? Quer dizer que nenhuma dessas hipóteses é verdadeira. Tá? Nem o B sobre T maior do que 0,56 raiz de E sobre Fy, nem ele é menor ou igual a esse 1,03 raiz de E sobre Fy. Tá? Vamos prosseguindo. Tá? Então, essa aqui foi uma condição. Primeiro eu tenho
essas duas hipóteses válidas, eu calculo dessa maneira. Tá? Aí eu vou colocar aqui uma outra condição, que é C, essa outra aqui, B sobre T é maior do que 1,03 dessa raiz. Se isso aqui é verdade, eu calculo dessa outra maneira aqui. Aí deu falso também, né? Porque no nosso caso a relação B sobre T não se encaixa em nenhum desses critérios. Qual seria? Observe que esses critérios aqui eles só são válidos para B sobre T maior do que B sobre T limite, tá? O que não ocorre. Tá? Então, tudo isso aqui, tá? Observando as condições aqui, onde são válidas cada uma das equações, nenhuma delas é válida para B sobre T menor do que B sobre T limite, ou seja, menor do que esse 0,56 E sobre FY. Né? Porque o B sobre T, não, de fato, não supera B sobre T limite. Tá? Então, eu tenho que considerar essa hipótese aqui na conta. Tá? E qual vai ser o valor, então, de QS se B sobre T não superar B sobre T limite? Quando isso ocorre, que é o nosso caso, B sobre T não supera B sobre T limite, significa que o elemento analisado, nesse caso a mesa, não está sujeito à flambagem, a essa flambagem local aqui, pelo menos no que diz respeito a esse fator aqui. Tá? Esse fator aqui, ele não vai influenciar no cálculo, esquece. Então ele vai ter valor de 1. Tá? Então, eu testei aqui duas hipóteses, né? E se nenhuma dessas hipóteses for verdadeira, eu tenho que retornar o valor de 1. Então, eu vou colocar aqui o ponto e vírgula, tá? Significa que se nada disso que tem anteriormente for verdadeiro, né, vai ser o seguinte valor, vai ser 1. Tá? Então, se tudo isso aqui, se nada disso aqui for verdadeiro, tá? O valor a ser retornado vai ser 1. Tá? Então, QS igual a 1. Posso pagar aqui. No final, o fator de redução Q vai ser igual ao produto de QA vezes QS. 0,94 vezes 1, usando duas casas decimais, né? Vai ser 0,94. Tá? Então, esse é o fator de redução para se considerar na flambagem local para o perfil I laminado, para esse perfil I aqui, né? E para outros perfis, tá? Eu vou ter outros valores. Tá? Esse valor mostrado aqui é para o perfil W250 por 17,9. Se eu pegar aqui um perfil 310 por 21, por exemplo, já vai ser um outro valor. Né? Aqui no caso 0,88. Alguns perfis, deixa eu pegar aqui o primeiro da lista, 150 por 13. Para esse perfil aqui, o fator de redução Q é igual a 1, ou seja, não há redução. Tá? E, dessa forma, a gente tem como considerar os parâmetros de flambagem local aqui para o perfil I laminado. Para o perfil U laminado, eu vou precisar dessas informações adicionais aqui. D, que é a altura total, TW é a espessura da alma, BF é a largura da mesa, TF é a espessura da mesa e H, que é a altura interna entre as mesas. Bom, então, utilizando aqui esse perfil C152 por 12,2, eu vou ter esses valores aqui, tá? Aí, nessa tabela que eu tenho aqui, pelo menos, não está sendo informado
o valor de H, que é a altura interna, né, do perfil. Mas eu posso calcular com esses valores anteriores, tá? H vai ser igual a D, que é a altura total, menos, eu vou descontar a espessura da mesa em cima e embaixo. Então, menos 2 vezes a espessura da mesa, que é TF. Assim eu vou ter essa altura interna. Bom, então tenho agora as dimensões que faltavam, né? E eu vou precisar. Agora eu venho aqui para a flambagem local. Aí, para um perfil em U laminado, tá? A verificação vai ser muito parecida, vai ser a mesma que eu fiz lá para o perfil I, né? Só que usando agora as dimensões do perfil I, tá? Isso porque, analisando aqui o que diz a norma, a alma do perfil U, tá? Vai se encaixar aqui no grupo 2, assim como foi para o perfil em I, e a mesa do perfil U vai se encaixar aqui no grupo 4, assim como foi para o perfil em I. Então aqui, para a alma, eu vou ter a B vai ser igual ao H, né, que é a altura interna, e T vai ser a espessura da alma. Falando assim de acordo com a norma. A alma do perfil I, B é a altura interna, T a espessura da alma. Aí eu vou definir já também o B e o T para a mesa, tá? O B para a mesa, aqui é o grupo 4, né? Vai ser a largura total da mesa, a largura da mesa é BF, e esse T aqui vai ser a espessura da mesa, que é o TF. E os cálculos a seguir são feitos da mesma maneira como eu fiz aqui para o perfil em I, tá? Da mesma maneira que eu fiz esses cálculos aqui. Bom, então fazendo os cálculos do procedimento anterior, é assim que fica o fator de redução para o perfil U laminado. Nesse caso aqui, como B sobre T não superior a B sobre T limite, o fator de redução Q ficou igual a 1 no final. Eu vou analisar agora a cantoneira dupla de abas iguais com ligação por chapa de travejamento. Nesse caso, eu só vou ter aqui elementos do tipo AL, tá? Que são aqueles elementos que se conectam apenas por uma das abas. Vai ser essa aqui a minha situação, tá? Aba de cantoneiras simples ou múltiplas providas de chapas de travejamento. Tá? Então, é essa situação aqui, tá? Observem que eu tenho, todas as abas elas se conectam em apenas uma das extremidades, então não vou ter elementos do tipo AA, apenas elementos do tipo AL, tá? Vai ser a aba que pertence ao grupo 3. Nesse caso, as dimensões B e T são os próprios B e T que já estão tabelados, tá? Vão ser as dimensões de cada uma das abas. Então, esse B aqui é esse mesmo B que já está sendo informado aqui. T, essa própria espessura aqui. B sobre T. E o valor limite para B sobre T, de acordo com a norma, para o grupo 3, é dado por essa equação. Já verifico aqui que passou um pouco do valor limite, né? Tá. E o fator de redução que é essa vai ser esse aqui.
Então tenho duas hipóteses, uma quando B sobre T está entre esses dois limites aqui, e outra para B sobre T maior do que 0,91 vezes raiz de E sobre FY. Bom, então esse aqui é o valor de QS. Lembrando que estou utilizando aqui um perfil 102 por 7,9. E o fator de redução vai ser igual ao próprio valor de QS. Como não tenho elementos do tipo AA, então o coeficiente QA seria igual a 1. Então, o fator de redução é 0,99. Bom, então dessa maneira eu determino os coeficientes de redução para a consideração da flambagem local, tá? Para o perfil I laminado, perfil U laminado e uma cantoneira dupla de abas iguais com ligação por chapa de travejamento.